Olá, colegas, bem-vindos outra vez no Espaço Escritos do Espaço Aberto. E eu novamente convido vocês a que quiserem apresentar seus trabalhos aqui, seja de forma escrita, podemos postar de forma escrita, ou seja, vocês gravando e lendo o seu trabalho e fazendo as observações, durante a apresentação. Convido também a todos vocês a comentarem, a se inscreverem no canal e a usarem esse espaço, de forma que nós possamos construir saberes em psicanálise, trocar ideias, pensar juntos, não é? A prática psicanalítica. Bem, antes de começar a leitura do meu texto, eu gostaria de fazer duas pontuações, né? Uma é que o texto foi escrito em 2018 para a disciplina de Clínica de los Síntomas Actuales, ministrada por Silvia Tendlers e Ricardo Celdes, tá? Ou seja, era um outro momento, não é? Agora com a pandemia tudo está um pouco diferente, então talvez o texto pareça um pouco assim pendurado no tempo, né? Porque nós não sabemos o que vai ser depois da passagem pela pandemia, não é? Quais os significantes que vão estar aí nessa rede, né, da cultura ao qual o hablante ser pega os significantes para se constituir, não é? Então, isso é um detalhe que eu acho importante, certo? Uma outra questão é que eu trato aqui de uma das estruturas que nós entendemos, que Freud entendia, não é? A psicanálise, que é a neurose obsessiva. Nós sabemos que no último ensino do Lacan, a clínica ela é orientada pelo real, não é? Ela é orientada pelo conceito do de o que o hablante ser faz, não é? Como que o hablante ser estrutura o seu sintoma e como que esse sintoma vai deixar juntos três registros, ou seja, como cada um lida com esse real que não cessa de se inscrever. Então, isso é a última clínica do Lacan, que, claro, está sempre confluindo, ou conflui com tudo que ele teceu durante seu ensino. Mas temos também essa parte, que podemos dizer assim, que era uma parte mais simbólica do Lacan, onde ele se alicerça também nas estruturas clínicas do Freud, que sabemos que são as neuroses, se dividindo entre neurose obsessiva e histeria, a psicose e a perversão, certo? Então, como é a teoria psicanalítica é algo, não é? É uma teoria que vai num desenvolver, não é? Num desenvolver não no sentido de para melhor ou pior, mas no sentido de que há um fluxo, não é? Um fluxo de conceitos teóricos. Acredito, e acredita-se que ter como parâmetro a noção das estruturas dá uma orientação na clínica de alguma forma, não é? Então, apesar de nós não termos só isso em mente, é importante levar em conta as estruturas clínicas, principalmente para tê-las no horizonte, principalmente para aqueles momentos de entrevistas preliminares, não é? Para ter algo que nos oriente, certo? Essa é a minha opinião, já escutada de outros colegas. Bom, então eu vou ler para vocês nesse texto, eu conto também novamente com os comentários de vocês e espero que a gente possa trocar boas ideias, ok? Obrigada pela escuta. Então, a neurose na hipermodernidade. Na psicanálise, sabemos que os discursos antecedem ao sujeito. Se pensa a subjetividade desde um marco simbólico. O sujeito se constitui através do discurso de sua época. A pulsão empurra o sujeito ao campo do outro, da cultura.
Assim se constroem os semblantes e se estrutura a dinâmica do gozo do um. Parto de uma pergunta. Nesse contexto hipermoderno, como se apresenta a neurose obsessiva na clínica? Freud, no caso O Homem dos Ratos, nos apresenta o jovem Lanzer. Escuta o relato e observa traços que podemos ainda hoje perceber na nossa clínica no que concerne à neurose obsessiva. Medos, impulsos compulsivos, proibições, a luta contra as ideias intrusivas. O domínio do objeto olhar, né, o que predomina é o objeto olhar, o afeto aflitivo disfarçado de estranhamento e superstição, atos defensivos, cálculos e teorias múltiplas. As dúvidas e a incertidão, defesas para evitar a angústia, para tentar escapar-se da castração e refugiar-se no seu próprio mundo. Gente, algumas questões linguísticas. Como o texto é escrito em espanhol e eu não traduzi ele para o português, me saem algumas coisas em portunhol. Ao contrário, eu deveria estar falando português e sai, não me vem na hora as palavras, tá? Então, quando eu digo que o Freud, nesse caso do Homem dos Ratos, nos apresenta Lanzer, nos apresenta o Lanzer, né? Que era o nome do moço. E a incertidumbre é incerteza, certo? Eu acho que eu botei ali, eu disse incertidão, eu quis dizer a incerteza do obsessivo. Então, desculpa aí. Nos diz Freud que os atos compulsivos são a representação de um conflito entre dois impulsos opostos de força aproximadamente igual, o amor e o ódio, onde cada uma dessas tendências opostas se satisfazem em forma de proibição e de desafio. A época vitoriana de Freud foi marcada pelo patriarcado. A ordem era assegurada pelo nome do pai. As leis eram rígidas e quase inquestionáveis. Na época moderna, o que orientava os discursos era a bússola, né? Era a ciência, né? Era o marco simbólico onde o hablante ser se submergia. Né? Era o que orientava os discursos, por assim dizer. Agora, na hipermodernidade se multiplicam os discursos e assim os nomes do pai. Se apresenta o que chamamos de o declínio da função paterna. O objeto chega ao zênite. O capitalismo é o novo discurso. E no discurso capitalista, o objeto prevalece aos ideais. Há um mais de consumo, um mais de gozar em uma cultura muito narcisista. As redes sociais, com as overdoses de exposição de imagens, põem ênfase no objeto olhar, mais ênfase no objeto olhar, e na ilusão de completude e promessas de felicidade. Segundo o filósofo Byung-Chul Han, vivemos na sociedade do cansaço, com excesso de positividade, muito trabalho, muitos modos de diversão, muito de tudo. Há uma obrigação de ser feliz por meio de um empurrão ou de um impulso, de um empurre superegóico. E a depressão se apresenta como efeito paradoxal, como efeito disso, muitos casos de depressão. Isso segundo esse filósofo, não é? Então, agora nós vamos tentar relacionar o que dos tempos hipermodernos, ou seja, o que desta rede simbólica que estrutura a hipermodernidade, reforça certos traços da estrutura da neurose obsessiva, coisas que a gente escuta no discurso do neurótico obsessivo, na clínica, que são reforçados, digamos assim,
pelos significantes da época, dessa época hipermoderna, não é? Uma época traçada pelo excesso de positividade, pelo excesso de estímulos, pelo excesso de informação e de estímulos, ok? O que isso da época reforça traços obsessivos que aparecem no discurso da estrutura da neurose obsessiva na clínica, certo? Então, um dos primeiros aspectos que a gente pode perceber é a necessidade de adequação. Vivemos em um mundo de imagens e as imagens, a gente sabe que passam uma ideia assim de completude, de felicidade, de como se houvesse um círculo fechado, não é? Principalmente na internet, nas redes sociais, etc. Isso reforça um pouco algo que é da estrutura obsessiva, a necessidade de adequação, tá? Temos também uma outra coisa importante que é essa postergação ao encontro do próprio desejo, não é? Que é muito da estrutura da neurose obsessiva. E isso a gente pensa na questão do pensamento lógico. O pensamento lógico como esses padrões e standards, né? Que muitas vezes é até chamado de mindset por alguns, que passa pela questão de fazer adiar cada vez mais o encontro com o outro sexo, certo? Além de tentar botar um véu, não é, na castração. Então a gente pode pensar que aqui a tendência à racionalização, do obsessivo, a logicizar, né, vários aspectos, parece se reforçar na contemporaneidade. Né? Na era da tecnologia, a lógica dos dados imprime uma marca de probabilidade e de cálculo, uma quantificação generalizada que se introduz por meio das estatísticas. Então, esse traço parece ser reforçado pelo sistema simbólico que circunda os tempos hipermodernos, certo? Temos também a questão do declínio do nome do pai, do declínio da função paterna, não é? Do novo rearranjo familiar, por assim dizer. Então, aqui a gente pode dizer que dá espaço para que isso da hipermodernidade dá espaço para se pensar no pai gozador com quem o obsessivo arma o seu fantasma, né? Essa maneira a qual ele faz existir ao sujeito completo que se põe em contra a castração, né? Então todo desejo aparece como proibido, o único que pode desejar é o pai da horda. A dicotomia amor-ódio entra em jogo. O apego ao saber de tudo e assim a racionalização vem como uma tentativa de tapar a angústia de castração. Na época atual, com o declínio dos nomes do pai, a faceta horrível do pai da horda costuma aparecer fortemente. Em contrapartida, há uma fusão maior e mais poderosa com a relação com a mãe. Então, a gente pode ver aí vários traços da neurose obsessiva, né, que trazem à tona a questão da lógica do pensamento, né? Para essa estrutura, para o neurótico obsessivo, tudo é explicado por sua lógica, uma coisa depois da outra. Se pode chamar da metonímia obsessiva. Metonimicamente aparecem diversas explicações para o que se sente, para o que se vive, para o que se consegue ou não fazer. A metonímia da língua reflete a dúvida e a procrastinação, infinitos encadeamentos significantes para tentar se escapar do real da angústia. A metonímia obsessiva é alimentada na época atual, em que a cultura oferece uma série infinita de objetos. Com tantas opções,
o sujeito acaba mais enredado ainda nas séries e mais distante do seu objeto causa. Com suas infinitas racionalizações, procrastina o encontro com outro sexo, com seu desejo e deixa aparecer a predileção pela dúvida, pela incerteza do obsessivo, que busca tapar a pergunta sobre o que é um pai e sobre o sentido dos seus sintomas. A vergonha também é algo que hoje aparece bastante na clínica, né? Mais do que a culpa, me parece, em muitos casos, aparece hoje em dia mais a vergonha do que a culpa, né? Que era uma característica, é uma característica também muito importante na estrutura da neurose obsessiva. Mas hoje em dia me parece que a questão da vergonha vem muito à tona, né? Inclusive, claro, está relacionada com a questão importante do objeto olhar, não é? Na dinâmica pulsional da estrutura da neurose obsessiva. Portanto, é bastante importante quando se vê que o sujeito já está um pouco implicado nas suas questões, utilizar-se do divã, não é? Muitas vezes colocar o sujeito, claro, sempre guardando a singularidade de cada um e como cada um está vivendo o seu processo de análise, experienciando o seu processo de análise, mas a movida de colocar o sujeito neurótico obsessivo no divã permite uma certa flexibilização de traços rígidos da neurose, pode permitir uma flexibilização desses traços mais rígidos da neurose obsessiva. Mas voltando ao que eu estava falando, não é? Hoje em dia, um dos impasses que o analista tem nesses tempos hipermodernos, pelo próprio declínio dos nomes do pai, é se localizar, não é, na posição de um sujeito suposto saber, para que ali se instale a transferência, o que a gente sabe que é indispensável para que algo, né, do saber do analisante possa se mover, né, para que algo possa se tornar sintoma, né, para que cesse de ser pura repetição e para que se possa fazer a possibilidade da construção de um laço. Então, a instalação da transferência que passa por uma colocação, né, por uma localização de sujeito suposto saber, hoje em dia, nos tempos da hipermodernidade, com esse excesso de informação, com o Google quase como um oráculo, por assim dizer, torna-se difícil, não é? Ser colocado ou colocar-se nessa posição de sujeito suposto saber. Um pouco mais difícil, leva um pouco mais de tempo. E é importante isso, além de tudo, porque é aí que se instala o amor de transferência, que é necessário para que exista, para que venha à tona, por assim dizer, o inconsciente como saber. Ok? Então, lhes agradeço novamente, fico por aqui, aguardo os comentários, as colocações, o que vocês quiserem colocar e dizer e contestar, para que possamos sempre estar discutindo e ampliando os saberes dentro da clínica psicanalítica, ok? Até a próxima então, um abraço grande!